E aí, gente, tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho da tabela periódica, tá? A tabela periódica que hoje nós temos nesta classificação, nesta posição, tá? Essa tabela periódica ela nem sempre foi desse jeito, tá? A tabela periódica de hoje, né, que hoje nós temos aqui do elemento 1 ao elemento 118, há muito tempo atrás, né, a primeira tabela periódica, ela não tinha 118 elementos, ela tinha alguns elementos só. Então, tinha apenas 3 grupos, tá? Aqui na tabela que a gente pode analisar, nós temos 18 grupos, tá? A gente tinha somente aí 3 grupos, que era o grupo do cloro, do bromo e do iodo, tá? E tinha 3 grupos que eram feitos pelas propriedades físicas desses elementos. A principal propriedade que era feita era a propriedade da densidade. Todos que tinham densidade ali próximas desses elementos, então ficavam nesses grupos. Hoje ainda é assim, propriedades por propriedades, tá? Mas naquela época nós tínhamos apenas 3 grupos. Depois, um tempo depois, essa tabela, né, a tabela periódica, ela perdeu, né, a característica de 3 grupos e passou a ser espiral, tá? Então, começava de cima e ia descendo, né, que era conhecido aí como um parafuso telúrico, tá? Então, que era em parafuso, tá? E eles percebiam que esses elementos tinham propriedades parecidas, propriedades iguais. Então, como esses elementos tinham essas propriedades iguais, então eles começavam a imaginar que deveria ser de jeitos diferentes, com grupos, né? Aí passaram-se mais alguns anos, a tabela passou a ser classificada aí em alguns grupos, né? Em 8 grupos, e ficou conhecido como ali a lei das oitavas, tá? Das oitavas musicais. Então eu tinha lá 8 grupos, né? 8 notas musicais. Essas notas musicais tinham alguns elementos, tá? Então não tinha nada assim especial, eram alguns elementos classificados por suas características, suas propriedades físicas. Até que chegou um cara, né, um russo, o Mendeleev, que essa tabela periódica que nós conhecemos hoje, ela foi criada por Mendeleev, tá? Lá em 1800 e final de 1800, né? Ele classificou a tabela periódica nessa posição. O que ele fez? Ele começou a pegar todos os elementos que ele conhecia e começou a colocar em ordem crescente de número atômico. Começou a colocar em ordem esses números, tá? Esses elementos. Aí o que eles faziam com esses elementos? Ele começou a classificar esses elementos por propriedades físicas também. Então ele começou a colocar embaixo. Ele pegou esse, depois colocou esse embaixo, montou esse, colocou esse embaixo, depois pegou a propriedade parecida. Então ele coloca aqui as propriedades, os elementos com propriedades parecidas e começou a montar desse jeito. Junto com ele, né, na mesma época que ele, não junto, mas na mesma época que ele, um alemão, tá, chamado Meyer. Esse alemão aí, ele começou a fazer o mesmo trabalho, exatamente igual ao trabalho de Mendeleev. Só que quando finalizaram o trabalho, levaram essas duas tabelas, né, esses 2 trabalhos, para a União de Química, né, Centro de Química. Né? Aí o que eles fizeram? O Centro de Química olhou, viu o trabalho dos 2 eram exatamente iguais, os 2 não se conheciam, começaram a fazer um trabalho em cima desses 2 trabalhos, desses caras, e fizeram esse trabalho e descobriram que Mendeleev começou primeiro. Como Mendeleev começou primeiro e Mendeleev era mais famoso na época, ainda é mais famoso na época, né? Que desde aquela época, eles instituíram que a tabela periódica seria para Mendeleev e não para o alemão, o Meyer, tá? Mas só esse pouquinho de história aí para vocês, tá? A tabela periódica, gente, como que funciona a tabela periódica? A tabela periódica, nós temos aqui alguns elementos. Hoje nós temos 118 elementos. Começa lá no primeiro e vai até o último organesson, tá? Todos os elementos na tabela periódica que vocês forem olhar aqui,
nós temos algumas classificações neles, né? Então aqui, ó, o verdinho é o hidrogênio, todos os amarelos são metais. Hoje nós estamos juntando esses dois aqui, semimetais e ametais, em um grupo só dos ametais, tá? Então, todos aqui, né, o roxo e o verdinho aqui são os ametais e esse vermelho aqui são os gases nobres, tá? Então aqui são elementos gasosos. Todos aqui na tabela periódica, todos os elementos na tabela periódica, todos os metais, ó, aqui eu tenho esses metais, que a grande maioria deles são sólidos, tá? Então, quem são os elementos sólidos na tabela periódica? Quase todos. Os elementos líquidos na tabela periódica, ó, nós temos aqui, ó, o bromo, tá? Que é um elemento líquido, e nós temos o mercúrio, que é um elemento líquido. Então, líquido é só mercúrio e bromo, tá? Elementos gasosos, ó, elementos gasosos. Quem são os elementos gasosos na tabela periódica? Elementos gasosos, todos os gases nobres, tá? Todos esses caras aqui são gasosos. Aqui, ó, cloro, flúor, oxigênio e nitrogênio e o hidrogênio são elementos gasosos na tabela periódica. Todos os outros são sólidos, tá? Sem exceção alguma, tá? Então eu tenho aqui líquido, bromo e mercúrio, gasoso, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, todos os gases nobres aqui e o hidrogênio. O restante são todos metais. Outra informação também da tabela periódica, todos os quadradinhos da tabela periódica aqui é um elemento, tá? Então, ó, pegando o elemento hidrogênio, aqui, ó, então, ó, a classificação do hidrogênio, como ele mostra pra gente, ó, o número lá em cima, número atômico, o número de baixo, número de massa, tá? Nós temos o símbolo do elemento, que está grandão aí, e nós temos o nome do elemento logo abaixo do símbolo. Aqui no cantinho, nós temos qual é o estado físico desse elemento, se ele é sólido, líquido ou gasoso. Nesta tabela periódica, nós temos aqui embaixo também, ó, aqui nesse cantinho aqui, na partezinha de baixo aqui, se esse elemento é radioativo ou artificial, ou os dois, tá? Então, os elementos que não tem nada aqui embaixo, ele é um elemento que não é radioativo e um elemento que não foi criado em laboratório, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o frâncio, tá? O frâncio, ele é artificial, foi criado em laboratório e ele é radioativo, tá? Então nós temos aí algumas classificações para esse elemento, para esses elementos químicos, tá? Referente ainda à tabela periódica, nós temos ali que todos os elementos acima do 92, ou seja, acima do urânio, tá? Então todos os elementos acima do 92 são artificiais. Olha aqui, ó, todos aqui, ó, todos artificiais, tá? Com algumas raras exceções aí, alguns elementos não são artificiais, mas a grande maioria dos elementos acima do 92 são artificiais. A gente pode olhar aqui, ó, 93, 94, todos aqui não são artificiais. Ó, nós temos aqui também, ó, mais alguns outros aqui que são artificiais, tá? Na coluna, na linha 7 lá, né, da tabela periódica, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento sobre a tabela periódica é isso daí, tá? Gente, muito obrigado e até a próxima.